Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 18 de março, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E confira agora os destaques desta edição. Vereadores realizam 13ª sessão ordinária do ano. Juízes e representantes do Fórum de São José promovem ato em apoio ao Judiciário. Vamos conhecer a história do padroeiro da cidade. O dia dedicado a ele faz parte dos feriados oficiais do município. E também vamos te ajudar a se decidir sobre o que fazer no fim de semana com as dicas da nossa agenda cultural. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Nós abrimos o diário desta sexta apresentando um balanço da 13ª sessão ordinária do ano, realizada na tarde de ontem. Acompanhe. A 13ª sessão do ano foi encerrada com a pauta de votação sobrestada. A falta de parecer para o projeto de lei que previa instituir o Sistema Municipal de Cultura impediu a apreciação dos outros 15 projetos da pauta. Mesmo com a votação travada, os vereadores discutiram alguns dos projetos da pauta. Uma das propostas em debate foi o projeto de autoria do Executivo, que prevê alteração na regulamentação do trabalho dos motoristas do transporte alternativo de São José. Alguns vereadores também questionaram o projeto de lei que prevê o novo plano de carreira da Guarda Civil Municipal, considerando que a medida não contemplava as reivindicações dos profissionais da classe. Representantes da Guarda estiveram na Câmara durante a sessão. Com cartazes, o grupo pediu a revisão do projeto. Moradores do bairro Dom Bosco também estiveram na Câmara. Eles pediam melhoria na infraestrutura do bairro. Representantes do Sindicato dos Servidores também acompanharam a sessão. Eles pediram aumento real no salário dos servidores. Ainda durante a 13ª sessão, os vereadores discutiram a situação política do país e legitimaram os protestos anticorrupção realizados em todo o Brasil e em São José. Acompanhe a 13ª sessão do ano na íntegra no nosso canal do YouTube. Protestos anticorrupção marcaram a tarde de ontem aqui em São José. As manifestações também mobilizaram representantes do Poder Judiciário da cidade. Um ato pacífico, realizado no hall de entrada do Fórum de São José, reuniu cerca de 150 pessoas, entre juízes e servidores. O protesto simbólico em favor do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal tinha como objetivo garantir a independência das instituições e o respeito à Constituição Federal. E agora a gente acompanha trechos de uma entrevista realizada com o diretor do Fórum. Por tudo isso que está acontecendo no país, nós juízes, que antes de sermos juízes nós somos também cidadãos brasileiros, nós não poderíamos ficar de fora, não poderíamos ficar calados, porque o que está ocorrendo é uma verdadeira afronta às instituições do país. O Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, entre outras. Eu acho que nós, membros do Poder Judiciário, temos o dever de zelar pela Constituição em todos os sentidos e apoiando toda essa manifestação popular. Nós também deixamos registrados aqui que nós não só apoiamos esse ou tal, aquele juiz, por exemplo, o Sérgio Moro, porque está em voga as decisões dele atualmente, mas qualquer juiz, a independência do Poder Judiciário, somente um Poder Judiciário independente é que pode fazer com que a democracia seja respeitada em qualquer país do mundo. E o Brasil é uma democracia e vai continuar sendo. Marcamos de fazer uma manifestação simples, mas significativa, aqui dentro do fórum, com funcionários, juízes, todas as pessoas foram convidadas, e aí houve uma manifestação espontânea de todos. Eu acho que o povo brasileiro percebeu de uma vez por todas que somente ele pode fazer com que a democracia seja respeitada, porque ele é o destinatário da Constituição. Aquelas pessoas que estão exercendo o poder, exercem em nome do povo. E o povo está se manifestando, o povo está indo às ruas. Eu acho isso muito salutar, mas advirto, nós temos que ir às ruas, mas um movimento pacífico, sem paixões e sem excessos. Basta que vistamos verde e amarelo e falemos gritos de guerra e que a Constituição vai ser respeitada. Então, o reflexo de toda dessa atuação da população brasileira é que vai fazer com que o governo retome o rumo de onde saiu. Na verdade, a gente não sabe o que vem por aí. Nós não podemos prever 5 minutos depois do que acontece alguma coisa.
Eu acho que é um caminho sem volta. Essas manifestações eu acho que tendem a aumentar e o povo brasileiro vai novamente ir às ruas, pelo que nós temos lido aí, já está em frente ao Palácio do Planalto desde ontem, né? Eu acho que em todas as capitais também vão acontecer algumas manifestações. Eu acho que cabe àquelas pessoas que têm o dever e o poder, principalmente, de mudar o Brasil, acordarem e verificarem que foram eleitos por essas pessoas que estão na rua. Então tem que fazer valer o voto que lhes foi dado e fazer aquilo que entender direito. Se for impeachment, que seja impeachment, se for qualquer outra situação, mas tudo dentro da legalidade, dentro do que reza a nossa Constituição. A Associação Paulista dos Magistrados, junto com a Associação dos Juízes Federais de São Paulo, já emitiu uma nota, tendo em vista os últimos acontecimentos e, inclusive, essa manifestação que foi feita na Paulista. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós estamos sempre atentos e ligados com o presidente da Associação Paulista dos Magistrados, que vai nos orientar e dizer, olha, vamos fazer isso tal dia, tal hora. Eu sei que todo o povo brasileiro e nós, juízes, também somos povo brasileiro, estamos atentos e vamos continuar lutando. Tudo que está sendo feito vai ter um resultado. Se o resultado vai ser o esperado, né, só Deus sabe. Mas eu acredito, eu tenho fé, eu tenho esperança nas instituições e principalmente no Poder Judiciário, que o Supremo cumpra o seu dever constitucional. Dia 19 de março é o dia de São José, padroeiro da nossa cidade. A data é considerada um dos feriados oficiais do município. E agora a gente conhece na reportagem um pouco mais sobre esse santo, que deu o nome a São José dos Campos. 19 de março é o dia de São José, padroeiro da cidade. A data foi transformada em feriado municipal em 2012, após a aprovação de uma lei de autoria do vereador Dilemando Dié. São José, ele é o patrono da família, não é? Há muito tempo atrás, pela história, né? Lá pelo século XVII, né, já se constava que a população, né, já o venerava como o santo, né, padroeiro patrono da família. E a importância para que se tenha esse dia, não é para que a população, em especial nesse dia, faça sua reverência, não é, a São José, buscando uma reflexão familiar. São José, segundo a tradição da Sagrada Escritura, foi aquele que assumiu a paternidade de Jesus Cristo. E por isso a Igreja o venera. Pai de Jesus Cristo. Segundo o parlamentar, o resgate histórico da data foi um dos motivos da proposição da lei. Quase todos os municípios, ou todos os municípios, têm o dia que você comemora o santo padroeiro, não é? Em São José dos Campos havia isso e muito tempo atrás alguém retirou esse direito da população católica, em especial, né, do nosso município. Então eu fiz um resgate, a Câmara votou, foi por unanimidade. A lei que instituiu o feriado em homenagem ao padroeiro de São José dos Campos também proíbe a transferência de sua comemoração para qualquer outra data, independente do dia da semana em que ocorra. Na cidade, é possível encontrar parte da história de São José na Igreja Matriz. O padroeiro é aquele a qual os fiéis recorrem porque sabem que ele intercede junto de Deus a seu favor. São bênçãos e graças que se declaram que receberam de São José. E de modo especial, no momento que estamos vivendo, nós vemos que recorrem pelo trabalho, que São José, que foi trabalhador, para que conceda um trabalho a todos. Segundo a Bíblia, São José era carpinteiro e se casou com Maria a pedido de um anjo que lhe revelou a gravidez da Virgem. Juntos, o casal criou o menino Jesus. São José é reconhecido como um homem de muita fé e chefe de família exemplar.
por ter conduzido sua família segundo os desígnios de Deus. No próximo bloco é hora de você se preparar para as atrações que prometem animar o seu fim de semana no nosso quadro Agenda Cultural. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Hoje é sexta-feira e já é início de fim de semana, né? Para quem quer aproveitar a folga para se divertir, o que não vai faltar aqui em São José são opções para todos os gostos. Tem show, tem festival de jazz, cinema, teatro. Então, agora é hora de você se decidir e curtir o fim de semana com as dicas da nossa agenda cultural. Olá! Hoje tem Festival de Jazz no Sesc de São José. O encontro reúne representantes do reggae jamaicano e bandas do estilo musical, como o grupo Baobá Stereo Club. Os shows começam às 8 da noite e os ingressos custam a partir de R$ 25. Também nessa sexta, às 8 da noite, tem show com a banda 16 Toneladas. O grupo apresenta uma mistura de samba e rock e vai homenagear cantores como Tim Maia e Jorge Benjor. A apresentação vai ser num bar que fica na Avenida Manuel Borba Gato, número 158. Os ingressos a partir de R$ 40. Ainda na sexta e também no fim de semana tem a peça A Reação no Teatro Colinas. O espetáculo conta a história de dois jovens que aceitam participar de uma pesquisa com remédios antidepressivos. A peça discute depressão e a consequência da medicação no tratamento da doença. Na sexta e no sábado, o espetáculo é às 9 da noite e no domingo às 7 da noite. Ingressos a partir de R$ 30. No sábado, os shows de jazz continuam no Sesc. Uma banda britânica de nu jazz vai reunir nomes do estilo musical e também da música eletrônica em um show que promete muito improviso. Para fechar o dia, ainda tem a apresentação da banda Bad Bad Not Good. Os shows começam às 8 da noite e os ingressos custam a partir de R$ 25. No sábado tem show da sambista Leci Brandão no SESI. Chamada de cantora das comunidades, Leci apresenta no repertório músicas de artistas como Djavan, Rapping Hood, Leandro Learte, entre outros, além de composições autorais. O show é às 8 da noite e a entrada é gratuita, mas tem que se cadastrar no site sesisp.org.br. O sábado continua com uma festa no Clube Santa Rita. O público vai conferir os flashbacks que embalavam as pistas de dança nos anos 80 e 90. O evento começa às 10 horas da noite e o Clube Santa Rita fica na Avenida Lineu de Moura, no conjunto residencial Jardim do Golfe. Ingressos a partir de R$ 20. E neste domingo tem música e bate-papo aqui na TV Câmara. O apresentador Ferreira Leite recebe no programa Sua Excelência o Artista o grupo de pagode Samba da Preta. Não perca, é meio-dia na TV Câmara. O morro foi feito de samba pra gente, samba. Para a criançada, tem teatro no Sesc de São José neste domingo. A companhia Burucutu apresenta a peça Rapunzel, uma história para mais de metro. O espetáculo resgata a história do clássico infantil com humor, música e poesia. A peça é às 3 da tarde e os ingressos custam a partir de R$ 5. Também no domingo tem cinema no Sesc. O filme Ausência conta a história de um menino que precisa enfrentar os dilemas da puberdade. A sessão é às 6 da tarde e a entrada é livre. Tô aqui, não tô. Daqui a pouco vai estar que nem teu pai, vai sumir que nem ele. Tua mãe tá melhor? Tá bebendo menos? Serginho, me arruma um dinheiro. Eu gosto dela. E para fechar o domingo, o Teatro Univap apresenta a peça A Prova de Fogo. O espetáculo é uma adaptação de um filme que conta a história de um casal que tem que lidar com o fim do casamento após 7 anos de união. A peça começa às 7 horas da noite e os ingressos custam a partir de R$ 25. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@câmarasjc.sp.gov.br. Tchau!
E no próximo bloco vamos falar de esporte aqui no Diário. Hoje é um dia importante para o taekwondo da cidade, que pode ter uma representante joseense nas Olimpíadas, hein? É já no Giro Esportivo. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está procurando emprego aqui em São José, fique de olho nas vagas disponíveis no pátio da cidade, agora na nossa agenda de serviços. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar de limpeza, jateador de vidro, porteiro, tecnólogo em edificações e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos então com a previsão do tempo para a tarde desta sexta e também para todo o fim de semana. A tarde desta sexta deve ser de céu nublado. A probabilidade de chuva com trovoada é grande, 80%. Máxima 32 graus, mínima 17. O sábado vai ser de sol e não deve chover. As temperaturas se mantêm altas, máxima 32 graus, mínima 17. O dia ensolarado continua no domingo e as temperaturas se elevam ainda mais. A máxima chega aos 34 graus, mínima 17, não deve chover. Essa sexta-feira vai ser decisiva para o esporte joseense. A Júlia Vasconcelos, atleta da nossa cidade, destaque em competições nacionais e internacionais de taekwondo, vai tentar uma vaga nas Olimpíadas, hein? Fica aqui a nossa torcida. E para agitar o fim de semana, ainda tem disputas para as equipes de São José na Série A3 do Paulista e para o vôlei na Superliga. E vamos falar agora com o repórter Daniel Melo, que tem mais informações. Daniel, muito boa tarde. E a gente começa falando da Júlia, né? Como que está a expectativa para a atleta da nossa cidade? Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E o final de semana será de decisões. Primeiro para a Júlia Vasconcelos, atleta de São José dos Campos, que está na última seletiva olímpica que define quem fica com a vaga até 57 quilos no taekwondo nas Olimpíadas do Rio em 2016. Ela disputa em Vitória, no Espírito Santo, contra outras duas atletas e aquela que obtiver a maior pontuação estará classificada. Havendo empate, haverá uma luta final para essas atletas. O final de semana também será de decisão para o São José Vôlei. Ele recebe no domingo, às 10 horas da manhã, a equipe do Cruzeiro no ginásio do Tênis Clube e precisa vencer esta segunda partida, porque perdeu a primeira por 3-0 e com esta vitória provocaria um terceiro duelo na próxima terça-feira em Contagem, Minas Gerais. Vale a torcida para a equipe de São José dos Campos. E para a gente fechar falando de futebol, o final de semana será da 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O São José Esporte Clube vai um pouco mais animado depois que a parceria quitou os salários de janeiro dos jogadores. O adversário será a Matonense no domingo às 10 horas da manhã. Já o São José dos Campos Futebol Clube enfrenta o Tapete Preto do interior e vai até São José do Rio Preto, onde encara no estádio Anísio Haddad no sábado, às 7 horas da noite, o Rio Preto. Bom, as duas equipes estão na zona, próximo da zona do rebaixamento, saíram da zona do rebaixamento, têm 16 pontos conquistados e tem mais 5 rodadas para escapar da Série B no ano de 2017. Bem, essas são as informações do esporte nesta sexta-feira. Eu volto na segunda, aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas. Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde, um ótimo fim de semana e até segunda.